Olá e bem-vindos ao meu novo podcast, Dá Que Falar. Novo, porque já tive um, para quem já me conhece, sabe que eu tenho as redes sociais, Instagram, o podcast e o YouTube, não só, mas estas também, para partilhar a vida como eu a vejo, sempre sob o username Iris Johnny, agora Paiva dos Santos. E porquê que era Iris Johnny e agora Paiva dos Santos? Para quem não me conhece, porque o meu nome é Paiva dos Santos, João Pedro Paiva dos Santos, e querendo partilhar convosco a vida como eu a vejo, os meus hobbies, cozinhar todo o terreno, ir a viajar, ir a restaurantes, etc., partilhar a minha opinião sobre tudo isso, sobre o cotidiano, etc., eu criei esse Iris Johnny por ser uma coisa descontraída, um nome descontraído e algo que seria descontraído. Nunca falar muito sobre a minha profissão, o meu trajeto profissional e tudo isso que seria mais sério, mais cansativo, mais secante, se calhar, para muita gente. Porque as pessoas, achei eu, que sempre iriam querer ter mais interesse em ver carros, motas, a minha opinião sobre esses carros, essas motas, questões sobre todo o terreno, não é todo o terreno fazer um Dakar, também pode ser, mas sobre coisas de overlanding, que vocês vão saber mais tarde o que é, para quem ainda não sabe, fotografias e vídeos de restaurantes, de coisas engraçadas, até, enfim, coisas descontraídas para relaxar quando nós chegamos a casa e estamos cansados do trabalho e não andar a falar sobre empreendedorismo, isto ou aquilo. Acontece que durante estes 3 ou 4 anos que eu tenho estas redes sociais, muita gente me tem perguntado várias coisas. Algumas sobre mim, sobre o meu trajeto, outros algumas opiniões sobre empreendedorismo na ótica, lá está, da minha experiência enquanto empreendedor, se eu já passei por determinada situação, como é que passei por essa situação, que conselhos é que eu podia dar, etc. Então achei que se calhar estava na hora de partilhar a vida que eu vejo também nesse campo. Este podcast surge não só, mas também para ir de encontro a esses pontos, no sentido em que terei episódios onde eu estarei sozinho ou não, onde eu estarei sozinho e poderei abordar algumas dessas questões que me vêm sendo colocadas, em especial no Instagram, por mensagens, e pessoas que me pedem para falar sobre determinadas coisas. Irei falar aqui, acho que faz mais sentido estar aqui neste podcast, videocast, do que no Instagram, se bem que no Instagram informo que já saiu um episódio sobre determinado tema. Irei falar aqui sobre esses temas de empreendedorismo, mas também outros. Tenha convidados ou não, vou ter convidados, pessoas mais conhecidas, pessoas menos conhecidas, todas muito interessantes, muitas com uma capacidade de comunicação fantástica, com quem é hiper agradável conversar, onde vamos falar sobre diversos temas. Eu tenho convidados que são fantásticos para falar sobre diversos temas, portanto, irão estar aqui, espero eu, que eles queiram, que assim queiram, estar aqui várias vezes a falar sobre diversos temas. Terei episódios que a ideia é que tenham à volta de 15 a 17 minutos. Eu, sinceramente, não estou a controlar, não sei como é que vai ficar este primeiro episódio, e que os convidados terão os episódios uns 35 minutos. Se passar disso, será dividido em 2 ou mais episódios, consoante assim a conversa flua. Ora bem, falar sobre empreendedorismo vai dar pano para mangas, episódios atrás de episódios, portanto eu vou falar sobre coisas específicas que as pessoas me colocam. Mas hoje queria aproveitar para falar um pouco daquilo que é o meu trajeto, ou que foi o meu trajeto até determinado ponto. E não sobre tudo o que passei, mas, enfim, porque é que eu hoje sou profissional da indústria farmacêutica, empresário na indústria farmacêutica. Ora bem, eu cresci numa família de pai, mãe, um irmão e irmã e irmão, por ordem de idades, em que os meus pais desenvolveram um projeto empresarial, começando os dois sozinhos numa empresa em metade de um apartamento e criaram uma empresa de indústria farmacêutica. O meu pai é uma pessoa que sempre teve um reconhecimento, uma notoriedade grande na indústria farmacêutica pelo seu trabalho, onde trabalhou para grandes empresas multinacionais, especialmente
montando empresas estrangeiras, multinacionais, que vinham para cá, para Portugal, para começar a elaborar aqui, e o meu pai teve esse trajeto fantástico. Até que chegou o dia que ele resolveu trilhar o seu próprio caminho. Fê-lo com a minha mãe, em que alugaram metade de um apartamento e era aí que começavam. E eu, quando saía do colégio, ia para lá, para essa meia casa, onde estava a fazer os meus trabalhos, onde ajudava os meus pais a levar um papel daqui, um papel para ali, aquelas coisas das crianças que querem ajudar os pais a fazer alguma coisa e acham que estão a fazer muito a levar um papel de um lado ao outro. E então, pronto, ia vivendo todo o início da empresa, era eu muito pequenino, mas ia vivendo isso, e aos poucos que ia crescendo e ia começando a perceber também um pouco mais sobre o que é trabalhar, sobre o que é ter uma empresa e tudo mais. Eu, desde cedo, que comecei a desenvolver a minha paixão por advocacia. Desde as séries e filmes de televisão, a tudo mais, me fez querer ser advogado desde cedo. E então comecei a seguir o meu caminho escolar, em que não tínhamos que tomar decisões a determinada altura. Portanto, fosse para que lado fosse, era só continuar a fazer os testes e os trabalhos de casa e tirar boas notas. E assim foi o meu trajeto, até que chega o momento em que vem a altura de fazer os testes psicotécnicos. E quando eu faço os testes psicotécnicos, o que é que eles me dizem? Tanto podia ir para Direito como para Gestão, qualquer uma das áreas estaria bem. Não ajudou muito. A decisão ia ter que ser feita não com base em és melhor nisto do que naquilo, mas sim o que é que tu realmente queres ser. E na altura não fazia assim tanto sentido, se bem que hoje em dia faz todo o sentido. As pessoas devem fazer aquilo que realmente acham que querem, mesmo que acham que vão ter mais dificuldades. Eu não quero ir para esta área porque tenho dificuldade numa determinada matéria, numa determinada disciplina, vou fugir, vou para o outro lado. Arriscam-se a não serem felizes. Não é no trabalho, portanto, também não na vida. Eu acho que as pessoas devem seguir o caminho mais fácil, devem seguir o caminho que realmente as pode vir a fazer mais felizes. Nem sempre o mais fácil, aliás, em princípio não será o mais fácil. Bem, mas eu ainda não tinha que tomar a decisão naquela altura. Os psicotécnicos, não sei se era um ano antes de termos que escolher o nosso trajeto. Quando escolhi o meu trajeto, resolvi seguir a área que me dava para ir para a gestão. Acabei o meu 12º ano e pensei, não é isto que eu quero. Aliás, eu não tinha acabado o 12º ano, mas também já não dava para mudar de área. Então pensei, vamos acabar isto, vamos ficar aqui mais um anito, não é? Vamos? Entre aspas. Vou ficar aqui mais um aninho e vou fazer as disciplinas que preciso e vou seguir Direito e acabou. Se eu quero seguir, é Direito que eu quero seguir. E porquê? Porque além de ser uma paixão, eu fui vendo a empresa dos meus pais crescer. Já trabalhavam lá os meus irmãos, já trabalhavam lá mais pessoas, a empresa realmente já tinha uma dimensão muito interessante, mas eu queria seguir o meu caminho. A empresa não precisava de mim, na verdade, porque já não era só uma empresa familiar. Não precisava que fosse para lá mais uma pessoa a trabalhar. Quer dizer, uma pessoa familiar lá a trabalhar, podiam contratar outras pessoas. Então pensei, vou seguir o meu caminho, vou ser independente, vou demonstrar também que eu consigo fazer as coisas por mim e não ser alguém que trabalha aqui porque trabalha com o papá, com a mamã. Portanto, foi um pouco isso também, mas era uma paixão. E então fui tirar o meu curso de Direito, fiz o meu estágio de Advocacia e comecei a ser advogado. Vou-vos dizer, ao fim destes anos todos, e já lá vão algumas décadas, eu tenho um sentimento de honra brutal em poder ser advogado. É daquelas profissões das quais nós temos que ter orgulho se as podemos exercer, porque não é só tirar um curso, é passar na agregação, fazer o estágio e sermos agregados na ordem, é termos uma profissão nobre, uma profissão que trabalha para a justiça, para que se possa fazer justiça, seja o de advogado, seja o de magistrado, por aí fora, não é? Quer dizer, são profissões que eu acho que são muito nobres, tal como é, por exemplo, a medicina. São profissões que sempre me fascinaram por estes motivos. Portanto, eu tenho um orgulho enorme em poder exercer uma profissão destas. Não estou a dizer que a minha profissão é melhor que as outras, etc., até porque eu não exerço advocacia profissionalmente. Exerci, já não exerço profissionalmente, sou advogado, sou inscrito na Ordem dos Advogados, tenho perfeita capacidade para desempenhar a função
e até às vezes sou advogado para mim próprio, no seio das minhas empresas, mas não sou advogado profissionalmente. É tão honrosa como qualquer outra profissão, não estou a dizer que não, mas em termos de orgulho, poder exercer aquilo, trabalhar para a justiça, como seria noutra que me apaixonasse. É uma honra enorme poder ser advogado, um orgulho enorme. Comecei a querer ter clientes, não é fácil, era mais difícil naquela altura se calhar do que é hoje, apesar de hoje haver cada vez sociedades de advogados maiores e mais fortes, naquela altura já havia algumas, e era muito difícil conseguir já arranjar clientes, não podendo fazer publicidade, etc, etc, etc. Então, montei o meu escritóriozinho, comecei a arranjar um outro cliente, mas quem me dava mais trabalho eram as empresas dos meus pais. E o meu pai dava-me trabalho, até que chegou uma altura em que o meu tempo estava quase todo ocupado com trabalho para as empresas dos meus pais. E era sempre o meu pai a dar-me trabalho. Até que um dia que os meus pais me dizem: porque é que não, em vez de estares ali a pagar o escritório, porque é que não trabalhas dentro da empresa? Não tem problema nenhum, podes receber lá clientes que quiseres, nós não nos importamos. Enfim, levaram-me para dentro da empresa. A causa do meu trabalho era para os meus pais mesmo, para as empresas, e então estava eu na empresa e de vez em quando tocava o telefone do meu gabinete, era o meu pai a perguntar-me por um documento, a perguntar-me uma opinião, a convidar-me para tomar um café ao gabinete dele, então lá ia eu levar o documento, dar-lhe a opinião, tomar o café, ficávamos um bocadinho na conversa e claro que havia um tema qualquer empresarial que o meu pai me ia passando, me ia ensinando alguma coisa, ia partilhando comigo, perguntava a minha opinião sobre esse tema e começava a envolver mais até a nível jurídico na empresa, e eu comecei a ser responsável pela parte jurídica, pelos recursos humanos, pediu-me para melhorar todas essas áreas e assim fui fazendo e fui percebendo cada vez mais, ou interiorizando mais, aquilo que era a empresa familiar, a nossa empresa familiar, vivendo-a por dentro, com aquela paixão, claro que já tinha de honra e de orgulho enorme de ser das empresas dos meus pais, mas de estar lá dentro, já estar envolvido naquilo que era o que o meu pai queria, que era meter-me lá dentro da empresa. E quando eu dei por mim, eu já estava a trabalhar para as empresas e cada vez menos na advocacia, cada vez mais com uma vontade enorme de trabalhar junto dos meus pais e foi assim que eu comecei na indústria farmacêutica e que fui me tornar o empresário da indústria farmacêutica que sou hoje. Fui crescendo, a empresa foi crescendo, a empresa mãe chamava-se Pharma APS, que depois constituiu uma empresa mais conhecida do público, chamada Generis. A Generis é uma empresa de genéricos, a Pharma APS construiu uma fábrica de medicamentos do mais alto nível, fantástica. As empresas foram crescendo até que em 2008 a minha mãe era diagnosticada uma doença grave. Nessa altura nós recebíamos muitas propostas para vendermos o grupo e sempre dissemos que não, aquilo era nosso, era para nós crescermos, era um legado que os meus pais estavam a deixar aos filhos, para os filhos depois deixarem aos netos. Só que quando é diagnosticada essa doença à minha mãe, o meu pai decide acompanhar a minha mãe mais de perto o tempo todo, dedicar-se exclusivamente à saúde da minha mãe e nós, os filhos, também, era isso que queríamos. Minha irmã, o meu irmão, eu, mexeu muito connosco, obviamente, e resolvemos aceitar uma das propostas que haviam feito para a aquisição do grupo. Veio-se a concretizar uns meses mais tarde. Eu tinha sido pai em 2006, já no segundo semestre de 2006, e depois, início de 2007, final de 2006, início de 2007, tinha-me apercebido de algumas lacunas que havia a nível da pediatria e da nutrição infantil. Ao ir às consultas com o meu primeiro filho, e foi-me apercebendo disso. E resolvi, dentro do grupo Pharma APS Generis, criar uma nova área de negócios, justamente pediatria e nutrição infantil. Foi aí que eu comecei a tornar-me empreendedor
na indústria farmacêutica. Já estávamos a sair do nosso âmbito do fabrico e da comercialização dos genéricos e outras áreas de negócios que tínhamos, mais antigas que estas, e começar a entrar por uma área nova criada de raiz por mim. E estávamos a desenvolver isso com toda a credibilidade e força do grupo onde esta área de negócio iria estar inserida, na Pharma APS Genéricos. Iríamos entrar no mercado para colmatar lacunas, para introduzir produtos de uma qualidade excepcional. Iríamos, obviamente, ter um sucesso bom. Não sei quantificar porque isso não aconteceu dessa forma, mas estávamos absolutamente confiantes neste projeto. Acontece com a venda do grupo, quando estamos nas negociações, eles disseram logo este projeto ainda nem começou, portanto nós não temos interesse nele, porque para já não tem valor e, portanto, não temos interesse. Eu pensei, vocês não têm interesse, eu tenho que continuar a trabalhar quando vender o grupo, portanto pego neste projeto e vou lançá-lo eu. Só que por exigência nessa negociação, eu não podia dizer que eu, João Pedro, vinha do grupo Pharma APS Genéricos, que a minha empresa foi um spin-off dessa empresa, que este projeto veio de lá e, portanto, quando eu me fui apresentar à pediatria, com a minha empresa, com os meus produtos, eu era um novo player com produtos completamente desconhecidos, marcas desconhecidas. Isto na pediatria é difícil. Porquê? Porque na pediatria os pacientes são os bebés. E os bebés não falam, choram, portanto não sabem queixar de reações adversas. Logo, há uma maior desconfiança natural por parte dos pediatras relativamente a novas empresas, novos players, novos produtos. E assim nós temos ali um pouco de travessia no deserto, porque não podíamos dizer de onde vínhamos, não podíamos levar toda a nossa força e credibilidade. Partimos muito mais atrás. E a concorrência, obviamente, também não nos ajudava, não é óbvio. Bem, nós tínhamos produtos fantásticos. Um deles foi o primeiro leite adaptado para bebés, ou seja, leite em pó para os bebés. O primeiro leite português pensado, formulado a pensar nos bebés portugueses, nas necessidades nutricionais dos bebés portugueses. Cá, em Portugal, não havia sequer torres de secagem para fazer o leite adaptado. Na altura, estamos a falar de 2007, 2008, uma torre de secagem custava 30 milhões de euros. Na altura, hoje em dia nem faço ideia. E então, para o mercado que era, não se justificava. Nós temos que ir procurar um fabrico lá fora e eu fui escolher a melhor e mais antiga fábrica do mundo, na Suíça. Tínhamos um produto de uma qualidade excepcional para apresentar, foi apresentado, e 2 produtos vieram entrar, um deles um pouco mais tarde, para as cólicas infantis, onde viemos tirar a força, a liderança a um produto muito conhecido, quem já foi pai sabe certamente do que eu estou a falar, um produto para cólicas infantis, que tinha 80% de cota de mercado. Nós, com os nossos 2 produtos, passámos a ter 50% de cota de mercado. Obviamente éramos os líderes, os outros todos tinham tanto quanto nós. Passados uns tempos, começamos a desenvolver outras áreas de negócio e a exportação e chegámos à conclusão que o nosso mercado nacional ficava melhor servido se nós arranjássemos um parceiro que fosse nosso representante e distribuidor. E arranjámos uma empresa. Essa empresa, infelizmente, tratou muito mal os nossos produtos, e não eram só estes que eu disse, eram mais, e fez com que as nossas marcas basicamente morressem aqui em Portugal. Umas foram tão maltratadas que se nós agora quiséssemos pegar nelas e voltar ao mercado, e tínhamos muito a explicar, porque eles abandonaram a visita médica, abandonaram as farmácias, deixaram de responder às necessidades dos pais e, portanto, fomos muito maltratados. Nós, os nossos clientes, os pais dos bebés, as farmácias, todos fomos maltratados. Isto acabou em tribunal, obviamente, e já foi resolvido. Mas resolver uma questão de responsabilidade para cá, para lá, a indemnização, continua a estar lá um produto que não pode ser trabalhado. Enfim, este foi o meu trajeto em termos de indústria farmacêutica. Como é que eu cheguei até aqui, até onde estou hoje. Não é bem esta área que estou a trabalhar, embora trabalhe também alguns produtos desta área. Temos outras áreas de negócio na empresa, na área da exportação, sobre isso eu vou falar mais tarde. Mas pronto, basicamente para vos apresentar
quem é o João Pedro Paiva dos Santos, empresário da indústria farmacêutica, como é que começou? Começou justamente porque desde pequenino teve uns pais fantásticos, empreendedores, que construíram uma empresa do nada, onde eles próprios eram quem escreviam as cartas, na altura havia telexes também, escreviam as cartas, passavam os cheques, tinham uns aval, o aval que fosse necessário para poder haver dinheiro para começar o seu negócio, carregavam os caixotes, iam aos correios e a seguir iam reunir com o estrangeiro, o que fosse necessário, eram eles os dois que faziam. Depois, mais tarde, a minha irmã, o meu irmão, foram peças fundamentais, depois puderam contratar uma pessoa, mais outra, deixaram de estar só naquela meia casa e passaram a começar a ter escritório, o escritório é maior, e pessoas que lutaram muito e que tiveram sorte e sucesso. O sucesso e a sorte dão muito trabalho, como todos nós sabemos, e há muita gente que trabalha e que não consegue alcançar o sucesso, não é por incompetência ou falta de trabalho, não quer dizer que quem trabalha vá ter essa sorte e esse sucesso, mas só quem trabalha é que chega lá. Não é preciso dizer, se eu trabalhar eu vou ter sucesso. Não é necessariamente assim. Se não trabalhar, não vai ter sucesso. Isso é certinho. Portanto, sorte dá muito trabalho, como diz um amigo meu. Agora, tive a sorte de ter uns pais fantásticos que me ensinaram muito e que proporcionaram o poder, ter a sorte de poder escolher se queria ir para um ramo ou para o outro de atividade. Eu não, quando tinha as dúvidas se queria ser advogado ou empresário, eu não sabia que o meu pai também queria ter sido advogado. Mas o meu pai era do Porto. No Porto não havia advocacia. O meu pai tinha que ir para Coimbra, mas os meus avós não tinham dinheiro para mandar o meu pai estudar em Coimbra. E então o meu pai seguiu medicina. E foi um médico bom, acho que sim, que era muito bom. Ele já faleceu, mas mesmo antes de falecer, ele corrigiu diagnósticos de médicos e já não exercia há 60 anos. Deve dar para ver que eu tenho um orgulho enorme dos meus pais. E pronto, basicamente eu acabei por ser um empresário da indústria farmacêutica porque os meus pais me foram levando para lá, dando-me a hipótese de escolher o caminho que eu queria trilhar e ser feliz nesse caminho. Souberam, sabendo que estavam a construir algo para os filhos, respeitar o sonho que eu tinha de querer ser advogado e seguir um caminho independente. Eu até acredito que eles tivessem orgulho nessa minha decisão. Tal como tiveram também quando eu disse eu quero seguir os vossos passos e quero dar continuidade àquilo que vocês construíram. Os meus irmãos mais velhos que eu já estavam a construir junto deles há mais tempo que eu e fizemos o melhor que soubemos e pudemos todos juntos. Agora que as empresas foram vendidas e que os meus pais já não estão cá, já não podemos estar todos juntos. Já não é possível. Portanto, mais uma coisa que eu vos posso dizer, aproveitem enquanto podem estar com os vossos, valorizem-se uns aos outros, respeitem-se e amem-se e já sabem, é trabalhar que nós podemos conseguir atingir o sucesso. O meu trajeto, eu acho que ainda é um trajeto jovem, porque a minha empresa, tendo começado formalmente ou legalmente em 2007 e na prática final de 2008, ainda é uma empresa jovem, ainda está a começar a abrir novas áreas de atividade, já é uma empresa sólida, obviamente, mas é uma empresa ainda jovem com muito caminho para fazer. E esse caminho, a princípio, não termina, porque, reparem, há muitas empresas que já vão em terceira geração e por aí fora, e que se continuam a reinventar e a crescer e a inovar, e são coisas que vão passando de geração em geração. Nós precisamos sempre de alguém mais novo que venha com alguma força, depois de nós, e com novas ideias, e com novos produtos, porque a vida toda evolui, e se eu tiver os meus filhos um dia a trabalhar comigo, será fantástico. Se não tiver, eu quero é que eles sejam felizes e possam escolher uma profissão em que possam realmente ser felizes. Não é fácil hoje em dia, muita gente foge à disciplina A ou B porque acha que não vai ter aquela capacidade. Nunca façam isso. Sigam, não é o caminho mais fácil, é o caminho que vos leva àquilo que vos vai fazer felizes. Eu quero ser arquiteto, então não fujo à matemática. Sigam.
vão ser arquitetos. Eu conheço muita gente que seguiu aquilo que achavam que era a carreira de sonho e mais tarde viram descobrir que não e mudaram de vida. Isso também faz parte, também é bom. Eu posso exercer advocacia, tenho a minha área profissional enquanto empresário da indústria farmacêutica e se tivesse tempo, se calhar tinha outra atividade. As pessoas têm que ter paixões e quando aquilo que nós fazemos enquanto trabalho, enquanto profissão é uma paixão, então de facto não estamos a trabalhar, não é? Não vou usar aquela frase feita, estejam descansados, vocês já lá chegaram, mas a verdade é que aquilo que nós estamos a fazer com paixão, eu adoro criar projetos, crio para mim, crio para amigos, já criei vários projetos para amigos, houve amigos que aproveitaram, amigos que não aproveitaram e adoro criar projetos. Sigam os vossos sonhos, isso é que é mais importante, e eu vou, em vários episódios daqui para a frente, partilhar convosco várias questões que me têm colocado, eu vou-vos partilhar como é que eu vivi determinadas situações que me têm perguntado se as tive, como é que passei por essas situações. Eu vou partilhar alguns episódios da minha vida profissional, também para que saibam que, enfim, como é que este indivíduo passou por aquilo ou não. Não vamos falar sobre questões financeiras, o que é isto, o que é aquilo, não é nada disso, não sou professor, portanto não tenho nada que falar sobre esses assuntos, cada um fala do seu métier, eu vou partilhar a vida como eu a vejo, aquilo que eu passei, aquilo que eu vou passando, partilhar convosco histórias que eu acho que são simpáticas, interessantes e por aí fora. Este episódio hoje, se calhar, foi um pouco seca, mas foi um episódio de apresentação. Acreditem que os próximos episódios vão ser muito divertidos. Será que no próximo vamos ter algum convidado? Fiquem atentos. Até ao próximo!